Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. Que o Senhor seja conosco, nos amparando, nos intuindo e nos fortalecendo, nos guiando nesta sexta-feira que se inicia com muito amor e com muita paz. Hoje eu convido a todos ao capítulo 10 da obra que nos guia diariamente, da obra que já estamos ficando íntimos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletirmos sobre a passagem, o perdão das ofensas. Bom, meus queridos amigos e amigas, falar sobre perdão é um tema delicado. É um tema que mexe com nossos sentimentos, com muitas lembranças em alguns corações. Mas hoje eu espero de todo o meu coração que eu possa semear com a bênção de Jesus um novo olhar sobre o perdão em cada um que nos ouve e que nos acompanha. Um olhar mais saudável do perdão. Bom, e para iniciar de uma forma serena, de uma forma tranquila, vou começar a nossa reflexão de hoje contando uma pequenina história que eu li há pouco tempo de uma autora que se chama Ivonete. E ela nos conta que um sábio senhor era comerciante. Ele tinha uma lojinha em uma determinada rua muito movimentada. Eis que um dia um ladrão entra nessa loja e assalta, levando todo o dinheiro que o senhor havia recebido naquele dia de muito esforço e de muito serviço. E o ladrão, ele sai correndo. O senhor comerciante vai atrás dele correndo e grita: "Eu te perdoo." As pessoas na rua não compreendem aquela situação. Como assim o senhor está gritando que perdoa um assaltante que levou todo o seu dinheiro? Todo o seu dia de serviço está ali nas mãos dele. E o senhor, ouvindo esses burburinhos, essas conversas, vira para as pessoas e diz: "Eu não quero ficar com essa mágoa para o resto de minha vida." Bom, meus amigos, acredito que muitos já ouviram que o perdão é libertador, que o perdoar liberta a alma. Realmente, no nosso evangelho de hoje tem um trecho que diz: quando perdoamos a um inimigo, nós estamos nos perdoando. O perdão, ele nos liberta do ódio, da tristeza, da incompreensão e da raiva. O perdão, ele começa no nosso interior. Ele é um processo. Ele não está tão ligado somente a um sentimento ou a uma atitude externa. Mas o perdão, ele é um processo emocional e um processo espiritual. E ele começa primeiro em nosso íntimo, no íntimo da nossa alma. Primeiro nós sentimos o perdão verdadeiramente, para depois ele emergir pelas atitudes externas. Primeiro é nosso interior que se modifica, para depois o exterior. O perdão, meus amigos, ele é uma virtude, eu acredito, muito digna. Muitos acreditam que perdoar é compactuar com o erro, é aceitar o que fizeram com ele e aceitar o erro, concordar com aquilo que o feriu, menosprezar seus sentimentos, não acreditar que você merece sofrer por aquilo e merece ficar magoado. Muitos acreditam então que perdoar é compactuar com isso. E não é. Perdoar é exercer o amor. Perdoar é exercer a caridade, a humildade.
e o amor. Por isso, quando Jesus diz a Pedro, Pedro, perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus fala a Pedro e fala ao mesmo tempo a cada um de nós, a todos os corações, para perdoarmos quantas vezes for preciso, porque nós, aqui na Terra, ainda almas enfermas a caminho da evolução moral, estamos suscetíveis ao erro, aos tropeços. Precisamos ainda passar por esse processo para ir aprendendo. O grande triunfo está em aprender com as falhas e não repetir. Por isso Jesus disse, Pedro, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ame a teu irmão. Bom, e eu acredito que o perdão, ele tem 3 pilares que nos chamam, que batem à porta da nossa consciência, que é o pilar emocional, o pilar espiritual e o pilar racional. Quando decidimos caminhar na estrada do Cristo, decidimos nos esforçar para buscar o equilíbrio das nossas emoções, para que não mais sejamos domados por ela, mas que tenhamos racionalização e consciência do que falamos, de como agimos, do que buscamos, do que nos interessamos, do que deixamos entrar em nosso coração. Quando desejamos caminhar com Cristo, começamos a ficar mais atentos a tudo que edifica a nossa alma, a tudo que é mais saudável para a nossa caminhada. Com isso, quando estamos no processo do perdão, acredito que passamos por esses 3 pilares. Primeiro, o pilar racional é olhar a situação de uma forma neutra, sem menosprezar o que aconteceu, sem rebaixar o que aconteceu, sem aumentar demais o que aconteceu e também sem inventar, mas olhar de uma forma neutra e realmente ter a coragem de olhar para o nosso íntimo e nos questionar. Será que eu tive uma parcela de culpa no que aconteceu? Será que eu contribuí para que meu irmão fizesse isso dessa forma? Será que eu tive uma parcela de culpa nesse processo? É realmente ter a coragem de raciocinar de forma neutra o que aconteceu. Será que eu tenho algo a aprender passando por isso? Bom, o segundo pilar é o pilar emocional. Olhar nosso campo mental diante de um fato que nos feriu, como nós acolhemos esses sentimentos, como nós enxergamos. Tudo que é externo e vem até nós, vamos acolhê-los de uma forma, e tudo que é externo vem com um turbilhão de sentimentos dentro de nós. Então, podem ser sentimentos bons ou sentimentos mais densos. Quando vamos para o pilar emocional, nós vamos analisar os sentimentos, os pensamentos que estão vindo. Será que são sentimentos saudáveis? Será que edifica algo em minha alma? Se está vindo só raiva, só ódio, só tristeza e incompreensão, eu decido me libertar disso. Lembremos, o processo do perdão é um processo de libertação. O processo emocional é esse, é olhar e decidir se você quer ficar com esses sentimentos ou se você quer se libertar deles. Ter consciência disso. E por último, não menos importante, o pilar espiritual. O que é o pilar espiritual? Olhar para a situação de uma forma mais empática. Lembremos de Jesus, olhar com amor para a situação, um amor, meus amigos, genuíno. Olhar sobre a visão da vida eterna, de que todos somos irmãos, todos somos amados por Deus e estamos aqui na Terra ainda suscetíveis ao erro, estamos aqui para aprender. O olhar espiritual, ele amplia a nossa visão
para além dos fatos da matéria com uma compreensão no futuro, uma compreensão para além da vida no aqui, no agora. Será que vale a pena eu me apegar a sentimentos, a fatos tão densos? Se vai me ajudar na caminhada espiritual? É bom raciocinarmos isso. Por isso que o perdão, ele liberta. Ele é um processo em que o amor está presente em todos os momentos, em todas as etapas. Em todos esses pilares que eu falei, o amor, ele está presente. Então, nós começamos a olhar a situação de uma forma mais elevada. Lembremos do nosso evangelho de ontem. Quando nos elevamos acima da matéria, as coisas na terra já não nos magoam tanto mais. Acredito que o processo do perdão, ele é um processo que vai ter o tempo em cada alma de forma diferente, mas que realmente, meus irmãos, depende da nossa boa vontade, do nosso esforço em realmente querer edificar o perdão em nossa alma. O perdão, ele não floresce sozinho, não floresce da noite para o dia. A gente precisa buscar o equilíbrio desses pilares para ajudar. Não é só isso que faz o perdão, mas isso já é um processo que ajuda. Porque pensemos, quando o pilar do racional, emocional e espiritual estão mais equilibrados, nós não estamos oscilando tanto. Porque pensemos, se nós estamos muito aqui, aqui é a base. Se nós estamos muito aqui, estamos em sentimentos muito intensos. Ou seja, estou muito ligada à raiva, ao ódio perante uma situação que nos feriu. Estou muito ligada a ficar ruminando a situação, pensamento acelerado o tempo todo, que não se desliga, que não serena. Fica pensando o tempo todo na situação que aconteceu. E lembremos, todas as vezes que ruminamos uma situação que aconteceu e nós ainda não nos libertamos dela, dos sentimentos que ela emerge em nosso coração, vamos ficar sentindo isso todas as vezes que lembrarmos. Então, se estamos muito aqui, como que o perdão vai conseguir chegar se nós não damos uma brechinha para nossa mente serenar e racionalizar a situação? Ao mesmo tempo, a linha de equilíbrio é aqui. Se eu também estou muito lá embaixo, eu também estou em desequilíbrio. E se eu estou embaixo, eu estou o quê? Entregue à tristeza profunda, à incompreensão do fato, é não compreender e se entregar. Se entregar ao sofrimento, se entregar à melancolia, se entregar a ficar ruminando a situação o tempo todo e com uma amargura muito profunda. Então também não é o processo. Lógico que tudo que vem do externo e nos afeta de alguma forma demora um tempo ainda para a gente digerir, tudo bem? Isso ainda não é da noite para o dia, somos espíritos ainda imperfeitos, ainda demanda um cadinho de esforço da nossa parte. Mas como eu disse, o perdão, ele não aflora sozinho, precisa do nosso esforço. Então, se a gente está muito aqui em cima ou se a gente está muito aqui embaixo, vamos nos esforçar para buscar essa linha do equilíbrio. Se nós nunca tentamos nos esforçar, vamos tentar pelo menos uma vez para ver como será. Muitos são muito ligados ao rancor, ao não querer perdoar. É muito comum ouvirmos aquela frase: essa pessoa eu não vou perdoar de jeito nenhum. Esse daí merece sofrer porque ele me fez sofrer também. Ligado também muita vingança, que foi um tema que nós discutimos também essa semana. Então, se a pessoa, se esse coração nunca tentou buscar esses 3 pilares em equilíbrio, ela ainda não conhece. E que tal hoje, essa semana, buscar qualquer situação que chegue até você e vá ferir o seu coração, você buscar esses 3 pilares em equilíbrio. Racionalizar a situação com um olhar mais neutro do que ocorreu,
um olhar mais consciente. Depois, olhar as emoções que aquilo te trouxe, se você quer viver com essas emoções ou se você quer, como a nossa história inicial, se libertar dessa emoção, ou se você quer viver com ela o resto da sua vida. E a terceira opção, que é o olhar espiritual, meus amigos, o olhar com Jesus. Lembremos sempre, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar quantas vezes forem precisos, porque todos nós somos uma família universal. Todos nós estamos aqui para aprender, todos nós somos filhos de Deus. Eu mereço perdão, meu irmão também merece. Pensemos assim. Todos nós estamos suscetíveis aos erros, a passar pelo processo de arrependimento, de culpa e ao mesmo tempo de nos levantar e fazer diferente. E buscar a misericórdia de Deus e o perdão. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós conversamos um pouco mais sobre o perdão, que é um sentimento, é um processo que envolve o sentimento de amor, de paciência conosco, de compreensão dos fatos. E eu gostaria de ler para todos vocês um pequeno trechinho que eu coloquei, que eu adicionei no Evangelho diário de hoje também, mas escrito para aqueles nossos irmãos que preferem a leitura. Então eu vou ler para vocês. E eu escrevi o seguinte: despejadas palavras de ódio em nós, que possamos filtrá-las e servir amor. Surpreendidos pela raiva do outro, mentalizemos a paciência. Caídos pela rasteira que nos deram, roguemos a mão de Jesus para nos levantar. Frente ao mal, semeie o bem. E em qualquer situação que alguém ferir seus sentimentos, eleve os pensamentos a Deus. E antes de pedir o perdão com os lábios, viva o perdão em seu interior. Que assim seja. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Foi com muito carinho que realizamos o nosso encontro desta sexta-feira falando sobre perdão. E como eu disse lá no início da nossa reflexão, espero ter semeado uma sementinha de uma visão um pouco mais empática, um pouco mais carinhosa sobre o perdão, sobre o quanto ele nos liberta de sentimentos que são deletérios para nossa alma. Ficar guardando amarguras, rancor, às vezes por pequeninas coisas de nosso dia que nós não perdoamos, nós vamos ficando um cadinho rancorosos, um cadinho densos. E isso não auxilia, meus amigos, na nossa jornada. Porque se desejamos nos elevar, buscar os campos de Jesus, buscar a seara do Cristo, o reino de Deus, nós estamos trabalhando para ser almas mais leves, com o coração mais puro. Então, devemos nos despojar desses sentimentos que pesam tanto o nosso coração e nos impedem de progredir. Vamos nos libertar do ódio, da raiva, do rancor, da vingança e vamos deixar as boas virtudes como o amor, a caridade, que são virtudes que abrem espaço para o processo do perdão, nascerem, iluminarem o nosso coração. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos acompanham e que nos ouvem. Um excelente dia a todos. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Que assim seja. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até amanhã.